Mas mesmo que um acesso de fúria resulte em prisão ou em hospital psiquiátrico, o mal está feito. Não haverá um meio de tratar a fúria humana antes de se chegar a esse ponto crítico. Capitais orientam os cristãos há séculos. Embora haja consequências para os pecados da luxúria, da avareza, da inveja, do orgulho, da gula e da preguiça, as decorrências mais mortais vêm do pecado da ira. Quando estamos irados, perdemos o controle. Nessa hora, beiramos a possibilidade de violência física. Quando caímos na tentação da ira, nós nos perdemos. Mas parte da tentação da ira é que, ironicamente, ela dá muita satisfação. Ela pode levar a pessoa à euforia. Principalmente homens. Muitas vezes é gostoso sentir raiva. E apesar de séculos de tentativas de controlar o pecado da ira, ela está hoje por toda parte. Eu gostaria de pensar que a fé ajuda a controlar a violência e a ira. Mas os Estados Unidos têm a taxa mais alta de frequência a igrejas e de fé em Deus do mundo desenvolvido. E tem, de longe, a mais alta taxa de homicídios. O conceito do pecado da ira evoluiu com os séculos. A teologia cristã já disse que quem comete esse pecado será atormentado no inferno. Mas alguns pecadores já são atormentados nesta vida. Eu estava em uma relação que não ia muito bem e eu não sabia o que fazer, então saí, comprei 5 litros de gasolina, quebrei a janela em plena luz do dia, moro em um condomínio de apartamentos, enchi o carro de gasolina e o carro explodiu no estacionamento do subsolo. Tiveram que evacuar todo o lugar e eu podia ter matado centenas de pessoas. Eu fiquei muito louco. Eu bati nele. Eu bati tanto que o juiz acabou me condenando a 5 anos de prisão. Esses homens não lidam com sua fúria com a confissão ou o arrependimento, mas com o tratamento psicológico. O pecado da ira está tão disseminado na sociedade que o conceito de terapia de controle da raiva se tornou corrente. Anutsa Belíssimo é uma especialista que tratou milhares de pessoas com problemas dessa natureza. Nós já sabemos que a raiva na sociedade de hoje é um problema sério. É só ver uma estatística simples. São 1.800 agressões registradas por semana na América. A raiva é um problema. Para Belíssimo, a ira não é um pecado mortal, mas um comportamento inadequado. Não acredito que possamos nos livrar da ira. Eu sinto que ela é uma emoção humana muito necessária. Para mim, a raiva é uma bandeira vermelha, um modo de eu reconhecer que há coisas com as quais eu não estou lidando bem. É melhor assumir o que está sentindo. Peritos dizem que para superar o pecado da ira, vale mais criar contatos do que tentar controlar o sentimento. E é por isso que nós acreditamos que dizer à pessoa que sua raiva está destruindo a relação com a esposa ou com os filhos parece funcionar muito bem. Ter um relacionamento é o que a humanidade busca. Uma conexão com os outros. Diz a tradição que o pecado da ira é punido com a condenação eterna. Mas Belíssimo acha que esse enfoque religioso da ira é inútil no mundo moderno. Nunca fiz um paciente ter medo de ter raiva, porque pode ir para o inferno. Nunca pude usar isso como ferramenta. Mas alguns contestam esse argumento. Um homem chamado Howard Storm, por exemplo, diz que vivenciou o poder demoníaco da ira. Em 1985, Howard Storm, um professor de artes de 38 anos, tinha problemas de raiva. Eu nunca machuquei minha mulher ou os meus filhos, mas eu gritava com eles, atirava a mesa da cozinha longe e jogava a mesa pela sala, arrebentava objetos e outras
Mas em uma viagem a Paris, Howard Storm teve de ser atendido no pronto-socorro de um hospital à morte com uma perfuração intestinal. Sempre semiconsciente, ele percebeu que não estava sozinho. Primeiro eu vi pessoas que me chamavam pelo nome de fora do quarto para que eu fosse com elas. Eu perguntei pelo médico por que eu ia ser operado e me disseram para andar logo, que sabiam disso. Não tinham tempo para perguntas, que eu saísse. Semiconsciente, Storm foi levado por um longo corredor. E de repente ele foi furiosamente atacado por todos os lados. Só nessa hora ele percebeu que não estava mais no hospital. Enquanto eu pude, lutei com toda a força, mais para me defender, tentando escapar dos golpes, dos socos e dos chutes. Eu fiquei todo arranhado, mordido, apanhei de todo lado na escuridão. Não há palavras para descrever isso. Assustador, terrível, apavorante. São palavras que não servem. A essa altura, o ateu Storm fez uma coisa que nunca pensara em fazer antes. Começou a rezar. Um raio de luz apareceu e o liberou dos agressores. E ele se viu de volta ao quarto de hospital, vivo de novo. Howard Storm acha que só há uma explicação para essa experiência quase mortal. De certa forma, penso que foi uma oportunidade. Eu tive a chance de experimentar o inferno. Quando se recuperou de seus problemas médicos, Storm viu que tinha a chance de mudar sua relação com o pecado da ira. Desde que aconteceu, não tive mais essa ira, essa fúria fora de controle. Nunca mais aconteceu. Seja a experiência de Storm realmente uma descida ao inferno, seja apenas uma terrível alucinação, o efeito nele foi profundo e transformou suas relações com a esposa, a família e suas próprias emoções. Storm acha que sua experiência, que lembra a fase medieval da evolução da ira, pode beneficiar outras pessoas. Uma das coisas que me motiva, sinceramente, é que eu não quero que ninguém vá para o inferno. Estou em missão de Deus para evitar que vão para o inferno. O pecado da ira evoluiu por milênios. Da ira de Deus, no livro do Gênesis, ao perdão de Jesus nos Evangelhos, das punições de Dante no inferno, aos tribunais que tentam administrar o pecado mortal. O pecado da ira é o mais mortal de todos? A resposta pode não importar, porque no fim, todos seremos julgados, alguns por seus pares, outros por um poder superior. Talvez a descrição mais brilhante do inferno tenha sido feita em 1320 pelo poeta Dante Alighieri. Seu retrato intenso e elaborado da danação eterna conquistou a imaginação do mundo cristão. Em A Divina Comédia, Dante descreve sua jornada enquanto desce pelos 9 níveis do inferno. Algumas descrições são tão claras que ficaram na mente das pessoas por muitos anos. A jornada de Dante é aterradora porque testemunha a penitência de cada pecado capital. E em cada caso, o castigo se ajusta ao crime. O pecado da ira fica no 5º nível, nas águas pantanosas do rio Styx. Aqui, uns batem cruelmente nos outros enquanto tentam desesperadamente sair do rio. E Dante assiste à tentativa de cada um de mutilar o outro. A visão do inferno de Dante guiou os cristãos durante séculos, apesar da maioria dos detalhes sair da mente do poeta e não das escrituras. A interpretação cristã do inferno evoluiria novamente quando os demonólogos medievais começaram a catalogar seus habitantes.
Em 1589, o bispo alemão e caçador de bruxas Peter Binsfeld compilou uma hierarquia detalhada dos demônios. Ele acreditava que cada um dos 7 pecados estava associado a um diabo específico. Binsfeld escreveu que o príncipe demoníaco do pecado da ira se chamava Amon. Amon era provavelmente uma referência ao antigo deus egípcio do sol, Amun, cuja veneração em meio às pirâmides remontava a 1550 a.C. Binsfeld descreveu o demônio da ira como um monstro que cospe fogo, com bico de corvo e cauda de serpente. Ele tentava os homens com poder e os destruía por sua própria ira. Mas Binsfeld achava que havia outra entidade demoníaca que também controlava o pecado da ira. O demônio superior da ira não era ninguém menos do que o próprio rei do inferno, Satã. A ira está ligada a Satã. A ira mal conduzida pode levar à violência ou ao assassinato. Portanto, é uma emoção muito poderosa e não é surpresa que a ira se ligue a Satã. Porque de todos os demônios, Satã é o mais poderoso. Durante séculos, o medo de Satã e da condenação ocuparam o centro da noção de pecado. No mundo atual, muitos acham que essas preocupações sobre o poder do inferno perderam relevância. Todos conhecemos melhor a natureza do universo e o que há em cima e embaixo de nós. Há quem creia que o pecado da ira tenha levado a um conceito criado pelo homem ainda mais diabólico: a encarnação do inferno na vida terrena, a guerra. Vindos do Velho Oeste, 2 homens... Mas todas as vertentes cristãs concordam: o pecador que não transforma sua ira está condenado ao inferno. O inferno acabou se tornando o contraponto do céu e a morada eterna dos pecadores. Muitos acham que Jesus se referia ao inferno quando falou de Hades. Mas no Novo Testamento, Jesus fala de um lugar de danação usando a palavra hebraica Gehenna. Originalmente, Gehenna se referia a um depósito de lixo das portas de Jerusalém, onde as pessoas queimavam detritos. Jesus usou essa palavra como símbolo do destino que espera os pecadores. Você pode aproveitar hoje, mas o que acontece quando morre? O conceito de inferno evoluiu como um poderoso símbolo de retribuição. Na verdade, cada religião desenvolveu seus meios para definir e explicar as funções do inferno. A visão protestante de inferno não é que Deus queima as pessoas porque está furioso, é algo mais triste. É que as pessoas caem em si mesmas para sempre. A Igreja Ortodoxa tem uma visão filosófica. A Igreja Ortodoxa diz que Deus não manda ninguém para o inferno, que o inferno é autoimposto. Um dos maiores ensinamentos da Igreja Ortodoxa é a misericórdia eterna, a compaixão e a justiça. No Islã, o inferno não é um destino eterno, mas um aprendizado. O Corão descreve o inferno como desagradável, mas há um elemento psicológico. O inferno é uma oportunidade de superarmos nossas deficiências, de crescermos em caráter até que estejamos purificados e possamos, então, entrar no céu. Os soldados de Esparta, universalmente reconhecidos como os melhores guerreiros do mundo antigo, tornaram-se lendários por sua luta heróica na Batalha das Termópilas. A preparação para essa batalha foi pouco ortodoxa. Há relatos, aliás, surpreendentes, de que, antes de entrar em combate, os comandantes espartanos traziam músicos para tocarem composições suaves, serenas e tranquilizadoras para a tropa, para que ela se acalmasse antes da batalha. A lógica disso é que os espartanos sentiam que você não precisava sentir raiva para ser valente.
Para matar, os espartanos tentavam evitar o pecado da ira, preferindo se focar em uma calma determinação. A evolução do pecado da ira continuaria depois que o cristianismo se tornou a religião dominante no Império Romano. Discutiu-se muito, nessa época, a relação entre o pecado da ira e a guerra. Alguns achavam que a guerra se justificava só para proteger inocentes. Outros diziam que esse sentimento levava sempre à guerra e que era contra a lei de Deus. A Bíblia não traz uma mensagem clara sobre isso. Mas a história traz inúmeros exemplos de guerras terríveis iniciadas por debates irados sobre divergências religiosas. Nunca faltaram justificativas para matar. Religiosos usaram argumentos religiosos, nacionalistas usaram argumentos nacionalistas. Hoje, a visão militar da ira é similar à espartana. O primeiro sargento William Bowdet já serviu por 3 períodos em combate. Quando nos preparamos para combate, nunca falamos do inimigo para nos animar como antes de um jogo de futebol. Eu nem penso no inimigo, eu penso nos meus fuzileiros. E sei que somos preparados. Eu sei. Não importa contra quem lutamos, não preciso achar que o inimigo é sub-humano. O sargento Bowdet nunca quer ver a ira dominar o campo de batalha. Já tive que apanhar as mãos de um fuzileiro meu que eu achei a 100 metros de onde ele morreu. E eu fiquei furioso? Fiquei muito, muitíssimo. Mas tratei de pensar em outra coisa. De pensar que eu tinha o meu trabalho. Pensar que o que passou, passou. Se você deixa a emoção assumir, quando você está em combate, está morto. Para tirar a raiva de cena, em batalha, os fuzileiros são submetidos a muito estresse todos os dias, a começar do alistamento. Assim, aprendem a redirecionar suas emoções. Posso dizer sinceramente que cada vez que entrei em combate, eu nunca vi um fuzileiro americano perder a calma ou perder o controle. Eu nunca vi. Bowdet acredita que controlar a raiva dá a seus fuzileiros uma vantagem sobre tropas menos treinadas. Eu já vi rebeldes enlouquecerem. Saem correndo no fogo aberto, atiram, ficam furiosos e pensam que vão ser heróis. Mas não é assim porque acabam mortos. Há milhares de anos, os homens discutem se matar no campo de batalha é uma manifestação do pecado da ira.